Amados povos e nações de língua portuguesa, neste dia 9 de setembro do ano de 2019, os dois mensageiros que preparam o caminho do Senhor, depois de uma reunião com todos os bispos e arcebispos a respeito da mensagem do Senhor em Yahya Quilimani, vieram ao vivo na rádio Jesus is Lord para enfatizar alguns pontos muito importantes da tremenda ministração de ontem em Yahya Quilimani. Então, eles disseram: bem, povo abençoado, o que ficou muito claro é que o Senhor, na conferência em Yahya Quilimani ontem, o Senhor, naquela reunião, o Senhor empenhou-se. Ele empenhou-se em abordar certos aspectos muito importantes da salvação cristã agora na igreja. E ele decidiu deliberadamente abordar este pecado perpétuo que tem continuado na igreja, apesar da salvação, apesar de terem recebido a graça, a aliança, a salvação da graça. E o pecado perpétuo tem continuado. Então foi isto que o Senhor empenhou-se em abordar na pequena reunião que aconteceu aqui. Naquela conversa, é muito importante, entender que o Senhor determinou-se ontem a falar a respeito do pecado perpétuo na igreja, que há um lugar onde a igreja tem que traçar uma linha. Os cristãos vão traçar uma linha e dizer: basta, nós não podemos ir além daqui. E por que isto foi levantado pelo Senhor ontem? Vocês viram muito claramente que quando vocês receberam esta mensagem no começo da conferência, na gênese da reunião, que o Senhor quis estabelecer a gravidade do reino de Deus. A gravidade de ir para o céu. Os cristãos indo para o glorioso reino de Yahweh. E ele começou isto lendo no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículos de 1 em diante até o 12, onde o Senhor queria entregar para as nações. Ele foi imediatamente, o Senhor foi imediatamente, Apocalipse capítulo 4, versículos de 1 a 12, onde ele descreveu a gravidade de ir para o céu, a gravidade do arrebatamento, de ser levado para o glorioso reino de Deus. Aqueles eventos, aquelas 3 profecias que ele colocou a profecia da Nova Jerusalém, que agora é o lar dos justos, onde a igreja, os cristãos, vão viver. Depois que tudo tiver sido falado e feito aqui, e quando eles tiverem executado a sua salvação na terra, então ele vai levá-los para o seu lar eterno, onde Jesus disse: eu vou preparar um lugar para vocês, de acordo com o livro de João, capítulo 14. Então, vocês veem que o lar dos justos, ele levantou esta bandeira, a Nova Jerusalém. E então, na segunda profecia, ele fala a respeito das alianças de casamento. O evento, a cascata dos eventos que trazem os cristãos para dentro do reino de Deus. E ele fala a respeito da glória que vem para preparar o caminho ungido para a vinda do Rei, do Messias, e então ele fala a respeito também da entrada final, do anúncio da entrada, que é simbolizado pelos gloriosos anéis de casamento espirituais que foram colocados no céu. Depois disso, ele deu a terceira profecia, aquelas profecias que ele usou para ancorar a mensagem. E a terceira é o comando que ele deu, que fez descer no céu aos gloriosos degraus da eternidade. Então, estas 3 profecias foram usadas como uma âncora pelo Senhor para ancorar a mensagem de ontem. E o objetivo dele foi parar este pecado perpétuo na igreja e trazer gravidade ao processo da entrada da igreja no glorioso reino de Yahweh. E muito claramente, como foi visto ontem, vocês descobriram que o Senhor, na verdade, começou em Apocalipse capítulo 4, versículos de 1 a 12, onde ele colocou a gravidade do esplendor do trono. E ele diz que no trono de Deus
é santo, santo, santo. 3 vezes santo, para enfatizar a santidade eterna de Deus. E ele fez referência ao livro de Isaías, capítulo 6, quando Isaías também comparece diante do trono de Deus e os serafins pronunciam a santidade, santidade, e a santidade 3 vezes, a santidade tríplice de Deus. E vocês veem agora que também as criaturas ao redor do trono, em Apocalipse capítulo 4, ele levantou isso ontem, que eles estão anunciando a santidade de Deus. Em outras palavras, quando se trata de entrar da entrada da igreja e ir comparecer diante do trono de Deus para adorar a Deus, a santidade de Deus é muito crucial, muito decisiva e chave. É a medida padrão que o Senhor usa para determinar quem entra no seu glorioso reino. Então, aquela foi uma reunião muito importante que aconteceu ontem. O Senhor levantou a bandeira da santidade, dizendo somente pela santidade alguém entra no glorioso reino de Deus. Isso ficou muito claro. E eu estou simplesmente compartilhando um pouco da reunião que aconteceu com todo o colégio dos bispos no escritório central ontem à noite, que entrou noite adentro, até às 11 horas da noite depois da reunião. E muito claramente, o Senhor veio para enfatizar ainda mais que o trono de Deus estabelece gravidade, a gravidade de Deus para esta geração, para que eles levem a Deus mais seriamente, com maior temor e tremor. E então, isto vai fazer com que eles se preparem apropriadamente para a gloriosa vinda do Messias. E nós vimos ontem naquela reunião, o que eu não quero que os seus ouvintes percam o foco é que quando ele focou na remoção, na exclusão deste contínuo e perpétuo pecado na vida do crente, vivendo suas vidas no mundo. Hoje vocês estão nas ruas, hoje vocês estão no escritório, então domingo, é claro, na igreja, mas a pecaminosidade, o pecado que contaminou a vida dos cristãos, ele focou nisto ontem. Ele focou na santificação do cristão, do crente. Mas, naquele processo, você vê muito claramente que ele está estabelecendo a gravidade de Deus. Ele está apresentando a gravidade de Jeová no seu trono, onde a igreja estará. Você vê muito claramente que o Senhor veio muito maravilhosamente para enfatizar que no trono é o lugar de maior poder. O poder de Deus. E ele diz a maior autoridade, a maior santidade, a maior honra, maior graça, a maior justiça, o maior louvor, a maior pureza, a maior soberania de Deus, a maior majestade de Deus, a maior alegria, a maior vida eterna, a maior paz, a maior glória. Ele apresentou o maior de todos. E muitos mais. A lista chega a quase 1000 itens. Se você simplesmente sentar e contemplar o trono de Deus. Este que fala com vocês está em uma escala diferente, porque nós vimos o trono de Deus. Nós vimos a presença de Deus. A presença onde a árvore da vida está. E então ele sabe muito mais o maior esplendor que há no trono de Deus. E ao ler o livro do Apocalipse, capítulo 4, você vê muito claramente que o Senhor quer entregar para a igreja globalmente que, veja, a gravidade é uma coisa séria, se preparar e entrar no glorioso reino de Deus. Você não pode levar isto como uma coisa trivial. E você vê que desta forma o Senhor está falando a respeito do esplendor, os microquartzos. Os quartzos microgranulados, as pedras preciosas, a ornamentação, os metais de alta qualidade que você vê no livro de Apocalipse 4, enfatizados lá, similares ao diamante. As maravilhas geológicas, se você vê como ele descreve naquela escritura, e o cristal, e o mar de vidro, e ele diz o topázio, esta maravilha.
Esta maravilha geológica, as gemas, eu não sei se há uma forma melhor para descrever, para vocês entenderem. E então vocês veem muito claramente que o Senhor focou, depois de ter descrevido a gravidade de aparecer diante do trono de Deus, onde há maior vida eterna. Por exemplo, se você ler no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, somente um versículo, então você vai entender alguns dos itens que eu estou listando. Eu poderia listar para sempre. Por exemplo, Apocalipse capítulo 22, versículo 1, ele diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida. Lembrem-se que nesta noite passada foi aí que o Senhor me levou. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando frutos todos os meses. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles contemplarão Deus face a face, e o seu nome estará nas suas testes. Então você pode continuar lendo, eu li até o versículo 4, mas você pode ler até o 12. Você vê agora alguns dos atributos que o Senhor me fez trazer para a igreja ontem. Que o trono de Deus é o lugar de maior vida, por exemplo, enquanto que haverá morte, juízo e fogo e castigo no inferno. Mas agora olha, no trono de Deus, quando a igreja entrar, ontem o Senhor trouxe isto muito claramente no livro do Apocalipse capítulo 4, que lá é onde há vida abundante, indescritivelmente abundante, eterna, sem fim. E vocês viram muito claramente aqui que há um rio da água da vida lá. Vocês veem as folhas da árvore da vida, que curas, que fazem com que vocês vivam eternamente, hein? Vida eterna. Isto é o que o Senhor entregou ontem. E se você continuar lendo, você vê que não há maldição. Não há mais maldição de pecado, mas as folhas para a cura das nações, o fruto da árvore da vida, foi uma mensagem maravilhosa que o Senhor trouxe para a igreja. Mas eu quero trazer isto nesta conversa para que vocês não fiquem perdidos, para saber que ontem o Senhor focou neste pecado perpétuo na igreja, colocando gravidade no esplendor, na majestade, no poder, na autoridade, na santidade, na soberania, no louvor, na pureza, na vida eterna, na alegria, na paz, na glória, que abundam do trono de Deus, para que os cristãos agora levem isso de forma mais agressiva, de que entrar no céu não é uma piada, que esta deveria ser a aspiração de todo cristão. Mas o Senhor focou em algo muito importante que eu quero trazer aqui hoje. Ele focou neste pecado perpétuo na igreja. E ele focou na geração moderna agora, a geração moderna de cristãos e igrejas. Então, através das câmeras, ele falou com os Estados Unidos, a Austrália, a Europa, a Ásia, todos os lugares. E ele disse que vocês veem que a aliança da graça, porque ele realmente queria focar na purificação da igreja. E ele disse para as nações, ele disse para a igreja, ele disse para vocês ontem muito claramente que a aliança da graça, e ele mencionou o que aconteceu com Isaías diante do trono de Deus, descrevendo toda a cascata, todo o espectro da vida cristã, até que eles entrem diante do Senhor Deus Todo-Poderoso no céu. E o Senhor disse que a aliança da graça que ele deu para a igreja é o aspecto mais importante da salvação cristã que você vê, a aliança da graça. Mas o Senhor também deixou muito claro que aquela aliança da graça, por desígnio, devido à queda no jardim, onde a justiça se perdeu, onde a obediência se perdeu, a santidade se perdeu, o Senhor enfatizou isto ontem, que a aliança da graça,
O fundamento que sustenta a aliança da graça é a justiça de Deus que a aliança da graça tem que dar para a igreja. Isto ficou muito claro ontem. Mas o Senhor trouxe muito claramente que a aliança da graça é o aspecto mais importante da salvação cristã que vocês têm. Mas, entretanto, ele também ressaltou um assunto, porque ele estava focando em purificar a igreja do erro, desta aberração da fé. Este equívoco da fé que desviou a igreja globalmente. Você pode ver o Senhor determinado a trazer purificação, santificação e pôr as coisas em ordem ontem. E ele disse que esta aliança da graça que vocês tanto celebram, entretanto nela está incrustada, enraizada a justiça de Deus que foi perdida no jardim por Adão e Eva. Agora, dentro da aliança da graça, foi incrustada a justiça de Deus, que a aliança da graça, a salvação de Cristo, veio para dar a vida do crente, a vida do cristão. E ele disse que isto foi o desígnio dele. E o Senhor trouxe isto muito claramente ontem, que a igreja deste tempo presente não entendeu a graça e tentou corromper a graça tão duramente conquistada, atingida na cruz do Calvário. Corrompê-la ao remover a justiça de Deus da graça. Então, eles colocaram de volta no lugar a ênfase na justificação, além da santificação. Se você ouvir o que foi dito ontem, eu sei que foi uma mensagem sublime, foi uma mensagem muito alta, muito elevada, por isso que é necessário interrogar os bispos. E é importante interrogar a igreja também, porque o Senhor diz que há superênfase na justificação pela graça. Então, a igreja deste tempo presente voltou ao pecado porque eles perderam. Eles decaíram da graça porque eles a abusaram. Eles perderam a salvação que Jesus trouxe quando eles superenfatizaram a justificação e perderam a justiça que estava incrustada na salvação que Jesus veio para trazer aos corações dos crentes, na vida da igreja. Se você ouvir cuidadosamente, você vê que isto é o que foi entregue. É por isso que não importa quão dura tenha sido a mensagem, os mensageiros do Senhor estavam no curso impetuosos como cavalos e eles decidiram que a purificação e a santificação deveria ser entregue para a igreja. Não importa quão dura tenha sido para o cristão normal, mas tinha que ser entregue para que o pecado perpétuo chegue ao fim. Então, ele ressaltou o fato de que o conceito errado, o equívoco e a corrupção da graça em remover a justiça está a queda, está a derrota. Foi isto que arruinou a igreja. E então, relacionando isso com os eventos da purificação pela qual Isaías passou diante do trono, então foi uma mensagem muito poderosa e sublime que o Senhor entregou para a igreja. Entretanto, vocês precisam entender muito cuidadosamente, ouvir cuidadosamente para entender onde ele queria chegar para destruir e demolir totalmente esta mentira do diabo, ao dar excessiva ênfase na justificação e então promover a promiscuidade com o pecado na igreja. E em um ponto o Senhor disse, se você ouvir muito bem, ele disse que a salvação cristã sem a justiça simplesmente não é salvação de forma nenhuma. Na verdade, ele disse, é uma outra religião. Não é a salvação da cruz e do sangue que Jesus trouxe. Na verdade, é desonrar e abusar de Cristo Jesus e não honrar a obra da graça que ele fez na cruz do Calvário. E eu me lembro muito bem que o Senhor falou muito claramente, ele disse que Deus ama a sua criação. Ele trouxe isso claramente quando ele levantou no livro de Gênesis 1, 26 e 27. E então ele diz que o Senhor realmente ama a sua criação.
e que no centro da sua criação Ele colocou o homem. Então Ele realmente ama o homem e a sua criação, não há dúvida a respeito disso. Basta ver a sua obra redentora enviando Jesus para redimir a igreja do pecado. Isto é tanto amor. João 3,15, Deus amou tanto o mundo. Então nós vemos muito claramente que ontem o Senhor entregou isto poderosamente, que o Senhor ama tanto a sua criação. E dentro da criação, no centro da criação e deste amor, está o homem, a igreja. Ele ama tanto a igreja. Se você vê o poder que Ele delegou a eles para governar sobre a criação, sobre os mares, sobre as colheitas, as águas, sobre os minerais, os animais, tudo. Você pode ver grande amor. E Ele devolve o poder do céu e dá ao homem. Então Ele diz, e Ele criou o homem à sua própria imagem e semelhança. E no versículo 31 de Gênesis 1, vocês viram como que todas as coisas são excelentes e Ele as ama. Então não há dúvida de que o Senhor ama a sua criação, mas Ele diz na mensagem de ontem que o que ficou muito claro é que neste amor pela humanidade, pelo amor da criação, entretanto o pecado de Satanás, o pecado é o que na verdade está tentando corromper o amor de Deus pela sua criação. Isto ficou muito claro ontem. Que o pecado é o que arruinou o amor que Deus colocou sobre o homem. E nós vemos muito claramente que no plano e na missão de Deus, de vir e deletar o pecado, para poder restituir, restaurar, manter, sustentar o seu amor original por sua criação e pelo homem e pela igreja, Ele enviou Jesus. E depois que Jesus terminou a obra, estas são algumas das coisas que o Senhor disse nos momentos finais daquela conferência. Quando Jesus terminou a sua obra e subiu ao céu e sentou-se à direita do Pai, Ele enviou o Espírito Santo para ajudar a igreja. Mas ontem o que o Senhor enfatizou, Ele disse que agora, desde que Cristo terminou a obra da cruz, o Senhor estabeleceu o padrão para a salvação, porque Ele ama a humanidade. O pecado corrompeu este amor. Cristo veio para redimir a humanidade, mas todo aquele, qualquer ser humano, qualquer pessoa que agora vai ajudar, qualquer cristão de igreja que vai ajudar a Deus no seu plano para erradicar o pecado, para estabelecer o seu plano, o seu amor pela humanidade, quem ajudar Deus no seu plano original, para se livrar do pecado e atingir o seu alvo de amar o homem, Deus estabeleceu uma recompensa. Ele vai presenteá-los, recompensá-los. Foi isto que foi revelado naquela conferência ontem. Ele decidiu recompensar qualquer pessoa que decidir ajudá-lo a atingir o seu plano de se livrar do pecado e sustentar e manter o amor original que ele tem pela igreja, pela humanidade e pela criação. Então, ao dizer isto, ontem o Senhor trouxe muito claramente, muito claramente, que Deus tinha a intenção de dar um dom, de imputar, atribuir justiça. De imputar justiça a qualquer pessoa que se arrepender. Em outras palavras, qualquer pessoa que buscar a santificação. Isto é o que ficou muito claro na conferência ontem. Que qualquer pessoa que ajudar Deus neste plano, no seu plano e neste processo de erradicação do pecado, então Ele vai recompensá-los, atribuindo a eles a justiça. Ele vai imputar neles a justiça de Deus como recompensa, porque Ele ama a sua igreja. Foi isto que o Senhor entregou ontem na conferência. Então vocês veem muito claramente que a justiça, que agora a outra igreja, a igreja caída, está usando para poder enfatizar a justificação, na verdade deveria ter sido a justiça, que é a recompensa pelo coração arrependido. Em outras palavras, o cristão arrependido, aqueles que se apartam do pecado. Em outras palavras, vocês podem ver que ontem o Senhor disse, Ele literalmente disse, que Deus nunca
nunca teve a intenção de que a justiça imputada fosse uma recompensa para os pecadores perpétuos. Foi isto que foi ressaltado ontem, muito chave, naquela reunião, naquela conferência ontem, que Deus nunca teve a intenção que a justiça imputada de Deus, que o Messias atribuiu, cedeu, concedeu ao crente, fosse uma recompensa para os pecadores perpétuos, uma gratificação pelo pecado eterno, significando uma recompensa para aqueles que estão em pecado perpétuo, como você vê na igreja deste tempo presente. Isto ficou muito, muito claro, povo abençoado. E ele também deixou muito claro que Jesus, ele mesmo ensinou sobre a justiça e a necessidade de se conformar com a vontade de Yahweh, Deus Pai. A vontade de Yahweh, Deus Pai. E lembre-se que Isaías aparece diante do trono de Deus e há o trono do Messias, do Cordeiro e o trono de Deus. Eu vi os dois tronos. Lembrem-se da conversa com João Batista, em 2 de abril de 2004, diante do trono de Deus. Quando no final agora eu vejo o Cordeiro sentado no seu trono, e ele abre os meus olhos para que eu possa ver além da glória dentro do trono, e ver o Cordeiro sentado no seu trono, o trono glorioso que eu não posso descrever aqui, e o sangue fluindo do seu peito abundantemente. Mas ontem, Deus falou muito claramente que o próprio Jesus ensinou a respeito da justiça, da necessidade da justiça como um aspecto muito importante da salvação que ele trouxe para se conformar, para conformar o crente, aqueles que creem, que se arrependeram com a vontade de Deus, com a vontade de Yahweh. E embora eu não tenha lido esta escritura que está no livro de Mateus 5, de 17 a 20, mas você vê muito claramente que o próprio Jesus disse: eu não vim para abolir a lei, não, mas eu vim para cumpri-la. Eu vim para que ela pudesse ser cumprida em vocês. Então, certamente, o que veio muito claramente quando o Senhor falou com a igreja globalmente ontem, é que o Senhor nunca jamais intencionou é que o dom da justiça, a justiça de Deus, esta justiça imputada, esta justiça que é atribuída ao crente por Deus, pela graça, nunca foi a intenção de ser uma recompensa pelo pecado perpétuo na igreja ou para os pecadores perpétuos. Entretanto, ela deveria ser um dom, uma recompensa para aqueles que buscam arrependimento e o abandono do pecado. Então não há nenhuma desculpa para esta ênfase na justificação, enquanto que o pecado perpétuo continua na igreja. É isto que o Senhor decidiu corrigir ontem na conferência. Eu sei que foi muito sublime aqui para a igreja normal, para o cristão normal, mas é importante que este discurso, esta conversa entre na fibra do coração dos crentes, para que eles não mintam para você. E o Senhor deixou muito claro ontem, o Senhor falou muito claramente ontem, que quando Ele enviou o Espírito Santo veio para trabalhar na vida dos crentes cristãos, para atingir esta justiça de Deus, para sustentá-la, para manter o padrão da salvação. Justiça. Caso contrário, qual seria a diferença entre o cristianismo e as religiões do mundo, onde não há justiça, não há santidade? E o Senhor ressaltou, Mateus capítulo 3, e ele diz que o objetivo da graça, o desígnio, é trazer a atenção do crente cristão. Olha isto agora. O Senhor trouxe isso muito claramente ontem. Que a graça de Deus foi designada, por desígnio em outras palavras, para trazer a atenção da igreja, para mostrar para a igreja por desígnio a letalidade do pecado. Ele usa a palavra exata que eu estou usando hoje. Quão letal é o pecado? Quão perigoso é o pecado? Que o pecado é tão horrível até o ponto em que o Filho do próprio Deus vivo teve que vir e pagar o preço e morrer.
e ser morto, muito brutalmente, para pagar pelo teu pecado. Então a graça de Deus nunca foi intencionada para tornar a igreja insensível ao pecado, mas para tornar a igreja sensível ao pecado. A pecaminosidade do pecado, os perigos do pecado, consequências do pecado, os efeitos do pecado. Foi isto que o Senhor disse ontem na conferência. Então, para os abençoados bispos que estavam aqui ontem, os preciosos bispos que estavam aqui ontem no Conselho Nacional dos Bispos e esta reunião que aconteceu, esta foi a instrução que o Senhor deu para eles. Por quê? Porque em um ponto da conferência eu via como se eles estivessem embotados. Porque eu precisava trazer esta conversa sublime, diz o Senhor, para poder purgar o pecado da igreja, para dizer basta ao pecado perpétuo. Porque o Senhor diz, a graça é boa, a graça traz salvação, mas a graça está fundamentada na restauração da justiça de Deus que foi perdida no Jardim do Éden. Então não tem como você divorciar a graça da justiça de Deus. E o Senhor, Ele essencialmente enfatizou que a graça de Deus, a salvação da graça, foi intencionada para sensibilizar o crente cristão dos perigos do pecado, da letalidade do pecado, que se o pecado pôde fazer com que o Filho do próprio Deus do céu, o próprio Deus, Deus Filho, para vir e morrer, então o pecado é muito mortal. E o Senhor também levantou um alerta espantoso, que a graça de Yahweh não pode ser abusada. E ele mencionou Hebreus capítulo 6, de 4 a 6, Hebreus capítulo 10, 26 a 31 e 2 Pedro capítulo 2, de 19 a 22. Ele levantou o alerta sobre o abuso da graça que ele decidiu destruir, que ele decidiu abordar ontem. E ele disse que a graça, portanto, nunca foi intencionada para ajudar os cristãos a tolerar o pecado. Se você ouviu cuidadosamente, foi isso que o Senhor disse ontem. Que a graça de Cristo Jesus, portanto, nunca, jamais foi intencionada para ajudar os cristãos a tolerar o pecado, serem sensíveis ao pecado, viciados em pecado, tornarem-se pecadores perpétuos, pecadores crônicos, nunca, jamais. Em outras palavras, no fim você ouviu dizer que, portanto, Deus agora está clamando para a igreja deste tempo presente para se arrepender e andar em justiça. Porque em Apocalipse 19, versículo 8, a igreja que sobe os degraus e vai para a Nova Jerusalém e entra no céu, na verdade é uma igreja justa. Aquela veste para entrar é a justiça. Eu vou voltar para vocês, povo abençoado, com a discussão daquilo que aconteceu aqui no escritório central. Eu acho que é importante para o Senhor, para que o Senhor agora possa resumir isto para vocês, para que vocês possam entender que Ele está determinado a trazer um entendimento muito importante sobre santificação comparado com a justificação. Em outras palavras, justiça comparado com a justificação. Então eu voltarei a vocês. Mas é muito poderoso ver o tipo de conversa que o Senhor teve com a igreja ontem. Eu voltarei para vocês, povo abençoado, e vocês vão entender muito melhor por que o Senhor trouxe o trono de Deus como centro daquela conversa. A gravidade de Deus, a gravidade de aparecer diante do trono, a gravidade de ir para o céu e, portanto, a necessidade de se preparar bem. Que o Senhor os abençoe. Toda a Shalom. Amados povos e nações de língua portuguesa,
Neste dia 9 de setembro do ano de 2019, os 2 mensageiros que preparam o caminho do Senhor, depois de uma reunião com todos os bispos e arcebispos a respeito da mensagem do Senhor em Yaya Kilimani, vieram ao vivo na rádio Jesus is Lord para enfatizar alguns pontos muito importantes da tremenda ministração de ontem em Yaya Kilimani. Parte 2. Bem, povo abençoado, nós vimos que ontem o Senhor falou de uma maneira muito séria com a igreja, especialmente a respeito deste assunto do pecado perpétuo, pecado contínuo. Povo abençoado, nós vimos na primeira sessão hoje, nesta manhã, que o Senhor falou naquela conferência ontem de uma forma muito poderosa com a igreja globalmente, e ele falou a respeito da justificação. E vocês podem ver que a intenção do Senhor, ao envolver a igreja em uma conversa muito crítica a respeito deste pecado perpétuo que está acontecendo na igreja, apesar das pessoas professarem a salvação cristã, as pessoas confessarem que eles receberam a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e naquela conversa que o Senhor teve com a igreja ontem, o Senhor decidiu deliberadamente falar, e novamente ele escolheu uma mensagem complicada para a maioria dos cristãos, e o clero estava lá, os pastores estavam lá, inclusive a reunião que aconteceu nos escritórios centrais aqui em Nairobi, naquela noite, até por volta de 11 da noite, naquela conversa, na conferência, o Senhor decidiu trazer uma correção para este equívoco, este erro a respeito da graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Este erro que conduziu a uma insensibilidade ao pecado, e o Senhor diz muito claramente que aparecer no céu é uma coisa muito séria. É de extrema seriedade. E que é algo crucial, essencial, que uma pessoa mortal, um ser mortal, com toda a pecaminosidade deste mundo e com o pecado herdado de Adão e Eva, que agora uma pessoa mortal possa ser capaz de entrar e herdar o glorioso e santo reino de Deus. E a gravidade de aparecer dentro do céu foi que eles aparecem diante do trono de Deus, o qual naquela conferência o Senhor trouxe muito claramente, naquele 29 de julho de 2009, a visitação na África do Sul, a caminho para a Venezuela para um avivamento nacional, quando o Senhor pela primeira vez apresentou a igreja de pé diante do trono de Deus e adorando o Senhor. Então foi naquele contexto da gravidade de aparecer diante do trono de Deus que o Senhor Todo-Poderoso agora levou lá atrás, ele agora derivou de lá e colocou ênfase na importância e na gravidade da igreja deste tempo presente de se preparar bem para entrar no céu. E na primeira parte eu disse que ontem o Senhor decidiu repreender a apostasia da igreja deste tempo presente. Porque o Senhor trouxe muito claramente para eles que a graça é o aspecto mais importante da salvação cristã que a igreja tem, que eles têm hoje. E que aquela graça está incrustada, dentro daquela graça está incrustada a fibra da justiça. Por desígnio, Deus consolidou esta graça, consolidou a justiça dentro da fibra da graça que Jesus deu por desígnio. E o Senhor também tornou muito claro ontem
que aquilo foi feito porque a graça, o objetivo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação da graça, o objetivo dela foi entregar a justiça, a santidade, a obediência que foi perdida no Jardim do Éden. E que não tem como agora esta geração presente que ela possa escolher segundo a sua conveniência e dizer, eu vou pegar a salvação da graça, mas eu vou remover algumas coisas da graça, eu vou remover a justiça. E nós vimos que ontem o Senhor realmente enfatizou muito claramente que a salvação cristã da graça sem a justiça não é salvação de forma nenhuma. Na verdade, é outra religião. Então, a vantagem da salvação cristã que Jesus trouxe sobre as outras religiões do mundo é que a nossa salvação da graça verdadeiramente inculcou a justiça dentro da vida do crente. Ela incorporou, ela incrustou a justiça dentro da vida da igreja, na vida do crente. Esta é a única diferença entre esta salvação, desta que nós temos hoje, a religião da cruz, e as religiões idólatras, a adoração a ídolos que acontece nas religiões orientais e todas as outras. E o Senhor também falou muito claramente que a intenção dele para imputar a graça, creditando graça, dando crédito, dentro da salvação da graça, o crédito da justiça. Então, a justiça imputada, a justiça atribuída, a justiça de Deus que foi dada para a igreja, para aqueles que creram em Jesus e receberam a salvação de Jesus, a salvação da graça de Jesus. Então, esta justiça que foi dada a eles, a justiça de Deus imputada, concedida a eles, na verdade foi por desígnio. A intenção do Senhor Yahweh era para ser uma recompensa, um dom, para ser um presente dado para os cristãos arrependidos, para uma igreja arrependida. E que nunca foi a intenção de Deus recompensar aquela justiça que vem de Deus e é atribuída, imputada. Você não trabalha para ela. Nunca foi a intenção de ser uma recompensa para pecadores perpétuos na igreja. Nunca. O Senhor veio muito claramente, nós vimos na primeira parte daquela reunião, a respeito da mega conferência que aconteceu ontem. Então, nós vimos muito claramente, povo abençoado, que naquela conversa, o Senhor estava essencialmente dizendo que acabou o tempo para a apostasia, a complacência do erro. E esta tentativa de corromper a graça de nosso Senhor Jesus Cristo tem que chegar ao fim. Que esta geração de cristãos tentou corromper o evangelho da graça de Jesus, interpretando-a mal, e então, para poder agora remover a justiça da tão duramente conquistada graça que foi conquistada pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Foi um trabalho diferente. E nós vimos que o próprio Jesus veio e disse, eu não vim para remover, para abolir a lei, mas eu vim para que a lei seja totalmente cumprida em vocês. Eu vim para cumprir a lei em vocês. Então nós vemos também que o precursor no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 7 até o 9, que o precursor que prepara o caminho do Messias disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependam-se e mostrem fruto de arrependimento. Caso contrário, destas pedras Deus pode levantar filhos para Abraão também. Então vocês veem que toda a estrutura para a aliança da graça foi intencionada para dar justiça. E nós dizemos muito claramente também que por desígnio o Deus Todo-Poderoso
decidiu dar à igreja a graça, a salvação da graça, para poder dar para a igreja, para marcar nos corações dos crentes quão mortal é o pecado. Como se, olha agora, isto é o quão mortal é o pecado. Se o Filho do Deus vivo, Ele mesmo, Deus Filho, teve que descer aqui na terra e morrer, brutalmente assassinado horrendamente, antes da ressurreição, torturado para nos libertar do pecado, então o pecado é realmente perigoso. Então a graça de nosso Senhor Jesus, com a justiça incrustada nela, intrínseca, incrustada, incorporada em suas fibras, você não pode separar isso. Você não pode divorciar a graça da justiça que veio para libertar. Que então a salvação da graça foi designada pelo Senhor, foi intencionada para dar para a igreja, esta geração, aos cristãos, aos crentes, o entendimento da letalidade, do perigo do pecado. Em outras palavras, sensibilizar a igreja para o pecado, sensibilizar o crente cristão para o pecado. Esta é a mensagem que o Senhor falou ontem. Que nunca a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação da graça, teve a intenção de entorpecer a igreja, de tornar a igreja insensível, fazer a igreja sem sensibilidade para o pecado. Nunca, jamais. Então, o alerta do abuso da graça que o Senhor intencionou transmitir ontem, este alerta está em Hebreus capítulo 6, de 4 a 6, Hebreus capítulo 10, 26 a 31, 2 Pedro capítulo 2, 19 a 22, estas escrituras estão no Novo Testamento. A mesma coisa você vê no alerta de Ananias e Safira no livro de Atos. O livro de Atos, Ananias e Safira. No livro de Atos, vocês veem muito claramente que eles mentiram para a igreja do Novo Testamento e morreram. Mentiram e morreram. Então o Senhor fala muito claramente da intenção do papel da aliança da graça. E ele diz, é o livro de Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 11, se vocês tiverem tempo, leiam mais tarde. E ele diz que quando você mente, na igreja do Novo Testamento, eles mentiram e morreram. Mentiram e morreram. Então, o que é esta chamada justificação que anulou a justiça de Deus, que a igreja deste tempo presente está trombeteando na paisagem global para a fraternidade cristã? Então, o que foi revelado muito claramente na conferência, como eu disse, naquela reunião, o Senhor veio para falar sobre o abuso da graça e este inacreditável retorno ao pecado, o pecado perpétuo que tornou-se iniquidade. Obreiros da iniquidade, Então o perpétuo pecado tem reivindicado a igreja, tem reivindicado o lugar central na salvação cristã, onde o pecado se multiplicou cada vez mais. E o Senhor decidiu dar um basta nisso ao trazer entendimento. Um importante entendimento para a fraternidade cristã, para a igreja global de Cristo, para a igreja de Cristo globalmente. Então, desta forma, o Senhor diz que nunca jamais a salvação da graça foi para fazer com que os cristãos, incitar os cristãos, estimular os cristãos a serem tolerantes com o pecado. O oposto é verdade, que a salvação da graça foi para sensibilizar os cristãos a respeito daquilo que é o pecado, o que é o pecado para que eles possam rejeitá-lo. Deveria trazer rejeição ao pecado, zero tolerância ao pecado, devido à cruz, à mortalidade com a qual o pecado trouxe ao nosso Senhor Jesus Cristo desde o céu e o crucificou. E nós vemos muito claramente, portanto, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça que o nosso Senhor Jesus trouxe, com a justiça incrustada nela, na fibra do seu cerne,
A justiça perdida no jardim sendo restaurada pela graça. Esta graça, o objetivo dela é para chamar a igreja deste tempo presente para viver uma vida de arrependimento, para arrepender-se. E é por isso que você vê que, ao terminar a conferência ontem, o Senhor chamou esta geração ao arrependimento, para que eles possam ser santificados, para se arrepender e viver uma vida justa. E que o Espírito Santo foi enviado para a igreja, para ajudar a igreja, para trabalhar na vida e nos corações dos cristãos, para que eles possam atingir a justiça de Deus, para atingir este padrão de justiça da salvação cristã. E o Espírito Santo os capacitaria. O sistema de valores mudam, o estilo de vida muda, as vestes mudam, a fala muda, de várias formas, inúmeras formas. E naquela conversa nós vimos muito claramente o Senhor primeiro trouxe à igreja a gravidade de vir ao seu glorioso céu e aparecer diante dele. E que santo, santo, santo 3 vezes, o Deus 3 vezes santo. Que ele era santo antes, santo agora e santo eternamente. O santo e infinito Deus, a infinita santidade de Deus. Portanto, a habilidade de comparecer e ficar diante de Deus é o que o Senhor discutiu ontem, fazendo forte referência, grande referência a Isaías capítulo 6, quando Isaías aparece diante do trono de Deus. Então, eu gostaria de continuar com a segunda fase, povo abençoado, desta discussão a respeito da poderosa conferência que aconteceu ontem. E eu disse que hoje o Senhor me levou diante do seu trono novamente. E o Senhor apresentou diante do seu trono, ele apresentou a árvore da vida e as folhas da árvore da vida a estes 2 profetas do livro do Apocalipse, os 2 profetas do fim que estão andando na terra agora. Então, ele os enviou lá embaixo e disse, isto é para a cura das nações. E então, eu as vi desabrochar em um jardim, um tremendo jardim, e os detalhes eu não dou aqui. E eu disse que isto é provavelmente algumas das curas que aconteceram ontem, porque vocês sabem, nós sabemos que um aleijado levantou em Oyug Town, e ele andou, e há uma grande situação lá agora, e nós sabemos que outros também foram curados por todo o país. E eu disse que provavelmente há um serviço de cura vindo antes de dezembro, talvez pela rádio. E a segunda fase desta discussão, eu quero avançar esta conversa que o Senhor trouxe diante da igreja globalmente ontem, para purificar este conceito errado da aliança da graça, para parar este pecado generalizado que você vê na igreja. A habilidade de ficar na presença de Deus, é isto que estava sendo discutido. Uma igreja que está sendo preparada para entrar no céu. Em outras palavras, está sendo instruída, tendo em vista a habilidade de ficar diante da presença do trono de Deus. E o Senhor ontem, em resumo, também trouxe a gravidade, a importância da conversa que ele estava tendo com a igreja. Amados povos e nações de língua portuguesa, neste dia 9 de setembro do ano de 2019, os 2 mensageiros que preparam o caminho do Senhor, depois de uma reunião com todos os bispos e arcebispos a respeito da mensagem do Senhor em Yaya Kilimani, vieram ao vivo na rádio Jesus is Lord
para enfatizar alguns pontos muito importantes da tremenda ministração de ontem em Yahya Quilimane. Parte 3. E é surpreendente porque, ao colocar ênfase sobre a gravidade disto, ele também mencionou, o Senhor mencionou Isaías 26. O Senhor com os seus servos mencionaram Isaías 26, versículo 20, onde a porta fechou, onde a porta do céu fechou. Então, por favor, agarrem esta verdade antes que a porta feche, antes que seja tarde demais para vocês. E nós vemos que o Senhor também trouxe para eles, o Senhor leu para eles, para a igreja, Isaías 24, de 1 a 3, como que ele vai destruir a terra. Para aqueles que estão atentos para isto, certifiquem-se de que a sua perfeição, o seu conceito de salvação está correto, para que vocês possam entrar no céu, porque até mesmo a terra será destruída. O Senhor também mencionou o livro de Mateus 22, versículos de 11 a 14, onde ele diz que o Pai entrou na sala de espera para aqueles que estavam se preparando para entrar no arrebatamento, para ver os convidados, e notou ali um homem que estava sentado lá sem as vestes nupciais. Que se há algum lugar onde o Senhor escreveu, ele deixou escrito, ele escreveu e apresentou um caso contra este abuso da graça, o conceito errôneo que você vê em todo lugar na América Latina, proliferando na Europa, na Ásia, na Austrália, África, em todo lugar. Se há um momento onde ele os repreende e ele vai diretamente ao assunto com eles, o púlpito, a igreja de Cristo, o altar, os sacerdotes, os pastores, que estão pregando esta graça barata, este conceito errado da graça. Se há um momento onde ele foi diretamente ao ponto com eles, os levou diretamente ao assunto, foi quando agora ele falou a respeito de Mateus 22. Deus Pai vindo para checar as pessoas, aqueles que foram convidados, que deveriam entrar para a ceia das bodas do Cordeiro no arrebatamento. E você vê lá dentro, Deus Pai encontra um homem que ele o chama de amigo. Haver, meu amigo, amigo meu. Amigo, eles são amigos, ele os chama de amigos, significando que eles se conheciam um ao outro. E ele pergunta, amigo, como você entrou aqui sem as vestes nupciais? Significando que as vestes nupciais foram dadas gratuitamente para todos. Você pode ver o coração de Deus, que quando ele enviou Jesus para a cruz, quando ele criou o homem, a intenção dele é que não houvesse morte, mas que todos vivessem eternamente. Que quando ele enviou Cristo Jesus para a cruz, ele também tinha a intenção de que ninguém fosse para o inferno. Que literalmente todos entrassem no céu. E ele proveu as vestes de justiça gratuitamente, como um bônus. Gratuitamente para todos os homens. E a falha em usar as vestes de justiça é agora a culpa daquele que está nu lá, aquele que não está usando-a. Em outras palavras, ele está dizendo que os outros, quando eles receberam Cristo Jesus como Senhor e Salvador, a graça, a salvação da graça, eles foram adiante, eles a receberam e então eles abriram as mãos, receberam-na nos seus corações e então depois disso eles a vestiram e andaram na salvação da graça e eles incorporaram a justiça, significando que há um esforço da tua parte. E é por isso, quando ele encontra um homem lá que não está usando as vestes, ele fica chocado e diz, por que você não está vestindo as suas vestes? Estava disponível para você. Por que você não está vestindo? Significando que as vestes são de graça para que todos possam vestir. Então, onde que esta geração presente de pastores que você vê na TBN, na The Star Inspiration, ou qualquer que seja a TV, que você vê globalmente também na África, em todo lugar, Quênia, na Europa,
De onde que eles conseguiram este conceito? De que uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você recebe a graça, agora pronto, a tua entrada é garantida. Em outras palavras, justificados eternamente. De onde que eles pegaram este conceito? Quando o Senhor está apresentando aqui, na entrada para o arrebatamento, Mateus 22, que há um trabalho, que há um papel da sua parte como crente. Você tem que aceitar a graça, recebê-la, vesti-la e andar nela. Então, de onde que esta geração presente, esta igreja presente, tirou isto, esta noção enganosa de que uma vez que você recebeu Cristo, tudo bem, agora você está justificado. Então, foi uma conferência tão tremenda que o Senhor teve ontem com a igreja, para falar com ela, para endireitá-la, para curar o erro dela, a falta de entendimento. Então, para avançar esta conversa, eu quero ir diretamente com vocês ao livro de Hebreus, o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então, Hebreus 12, 14, povo abençoado, olha o que ele diz aqui. Ele diz, faça todo esforço, faça todo esforço para viver em paz, significando que você tem um papel. Você descobre muitos pregadores que estão mentindo para o mundo, mentindo para a igreja, de que uma vez que você recebeu Cristo, se você tentar fazer alguma coisa, algum esforço, esta não é a salvação da graça. De onde que eles tiraram esta mentira? Quando ele diz claramente aqui, faça todo esforço para viver em paz com todos os homens e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade que permite à igreja estar na presença de Deus, ficar diante do trono de Deus. Esta santidade é absolutamente sem pecado. Se você olhar as diferentes definições de santidade, isto significa absolutamente sem pecado. E o Senhor diz que isto é atingível, porque Ele enviou o Espírito Santo. O Senhor está dizendo que Ele pode andar com vocês. E é por isso que a santificação tornou-se um componente muito importante naquela conferência de ontem. E eu vou chegar lá daqui a pouco. Porque Isaías capítulo 6, realmente falamos muito sobre isto ontem. Isaías capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5. Ele diz que a santidade é um requisito para a igreja, para qualquer pessoa, para ficar diante da presença do Senhor, diante do trono de Deus. O versículo 5 de Isaías 6, ele diz, ai de mim, eu gritei, estou arruinado, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então agora, ficar diante do Senhor, você vê muito claramente que o Senhor está clamando, Ele está dando um toque de despertar para a santidade, para que haja arrependimento e a humanidade retorne à santidade. Então, é assim que você se prepara para a vinda do Messias. E então, pela capacitação do Espírito Santo, Ele pode gradualmente te purificar, purgar o pecado de você. E no livro do Êxodo, capítulo 33. Novamente, Êxodo 33. Ainda falando de aparecer diante do Senhor. Êxodo 33, versículo 19. Olha o que ele diz aqui. 19 e 20. Ele diz... E o Senhor disse, farei passar, Êxodo 33, povo abençoado, e farei com que a minha bondade passe diante de você, e eu proclamarei o meu nome, o Senhor, na sua presença.
Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Então vocês podem imaginar. Ele está dizendo aqui que esta justificação, justificado, que esta igreja deste tempo presente está exaltando acima da santificação, acima da consagração, acima da justiça, acima da santidade. Ele está dizendo: por que é que vocês estão atribuindo a si mesmos justificação? Enquanto que nesta escritura você vê que é a prerrogativa e a preservação do próprio Senhor ter compaixão de quem Ele tiver compaixão, ter misericórdia de quem Ele tiver misericórdia, como vocês viram com Isaías diante do trono. Foi o Senhor que Ele invocou, o perdão dele sobre os pecados de Isaías. Ele ordenou aos serafins para um deles tocar a brasa viva com uma pinça e tocar os lábios de Isaías para purificar o pecado do coração dele e fazê-lo agora funcional, bom para o propósito, para agora servir ao propósito para o qual Deus o havia criado e para curar a disfunção que Adão e Eva trouxeram no jardim, que destruiu o bom propósito com o qual ele criou a igreja. E agora é restaurado quando a brasa viva toca os lábios de Isaías, purificando o seu coração, e agora ele é apto para o trabalho. Agora ele pode ouvir falando dentro das recâmaras internas de Deus. Agora ele pode responder e falar com o Senhor e ficar diante do Senhor. A habilidade de ficar na presença de Deus e agora dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E agora, a habilidade de sair para a terra para falar por Deus, para ser a boca de Deus, para falar por Deus. Não apenas para falar com Deus, mas para falar por Deus. Este é o processo que acontece com seus servos, os profetas, e este é o processo, a cascata pela qual Ele quer que a igreja passe. Mas você vê que aquele perdão que foi ministrado pelo serafim, pelo seraf, diante do trono de Deus, na verdade foi iniciado por Deus. Aquele perdão, aquela misericórdia, aquela graça, veio do Senhor. Isaías não atribuiu a si mesmo alguma justificação, que, não há nenhuma condenação, é por isso que eu já estou aqui. Isaías nunca fez o que a igreja deste tempo presente está fazendo. Esta autojustificação. Como você não percebe que esta justificação é o Senhor agora observando como que você recebe a aliança da graça? Como que você está andando com Cristo? E então ele diz: eis que eu te justifiquei. É o oposto. Começa com a salvação, o arrependimento do pecado, a salvação da graça, recebendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e então abraçando a justiça que esta salvação dá para o teu coração através do Espírito Santo, observando a santificação, consagração, separação para o uso de Deus. Então o Senhor agora te justifica. Esta foi a cronologia. Mas o que é isto? Onde agora todos justificados e ratificando o pecado, legalizando o pecado na vida dos crentes. Esta é a conferência que o Senhor intencionava e o Senhor entregou ontem para a igreja. E vocês veem que, mesmo na escritura que eu li, nós lemos Êxodo 33, de 19 a 20, que é Deus quem agora decide sobre quem Ele terá compaixão, de quem Ele terá compaixão, de quem Ele terá misericórdia, para quem Ele vai manifestar graça, vai dar a graça e o perdão. Então, nesta conversa de equilibrar entre santificação e justificação, agora olha isto.
O Senhor vem muito abertamente e repreende a igreja deste dia presente que está dando um passo à frente para justificar. Não se preocupe, não se preocupe, continue assim. Nunca a aliança da graça foi intencionada para proliferar o pecado na vida dos crentes. Isto realmente desonra o horrendo sacrifício que Cristo deu, suportou no seu próprio corpo na cruz do Calvário. É surpreendente. Então, povo abençoado, o Senhor ontem teve uma tremenda conversa. Uma séria conversa com a igreja deste tempo presente. E ele fez para eles perguntas muito sérias a respeito deste assunto da consagração, da justiça, da santidade, da santificação. Porque a igreja deste tempo presente está dizendo que você não tem que fazer esforço, que não há necessidade de fazer esforço. Se você faz um esforço, eles dizem, bem, isto agora não é a graça. Que Jesus já consumou tudo. Que se você se esforçar para se vestir com santidade assim, ou escolher vestir-se santa assim, então isso não é a graça? Isso não é graça, porque Jesus já te justificou de qualquer forma. De onde eles pegaram esta noção? Entretanto, nós vemos muito claramente que a intenção do Senhor, na verdade, foi para que todas as pessoas viessem para o seu glorioso reino quando Ele criou a igreja e que ninguém fosse para o inferno. Você pode ver o coração de Deus. Ele realmente queria que todas as pessoas desfrutassem desta celebração eterna, na vida eterna no reino de Deus. Não há falta de espaço no céu. Mas então, quando o pecado veio, então você ouve o Senhor agora falando a respeito de algumas pessoas que não virão para o céu. Então, a obra cristã, tendo em vista a obra de Cristo, nós sabemos que Cristo já consumou tudo, mas o Senhor também veio muito claramente dizer que você tem um papel. Há um esforço que você deve fazer. E ontem, o Senhor veio e deu o exemplo do maná. Que quando Ele derramou o pão celestial, maná, que simboliza o pão vivo, o pão da vida que é Jesus, quando Ele derramou o maná vivo, naquele Êxodo 16, quando Ele derramou o pão do céu, que simboliza o pão vivo Cristo Jesus, que veio do céu para alimentar a humanidade com vida. Vocês sabem que pão é para a vida. Em Israel, eles comem bread. Em todo lugar, eles comem pão. Pão é muito importante em Israel. E é importante em todos os lugares também, em todo o mundo. Mas pão sustenta a vida. Então, o Senhor, ao derramar maná do céu, Ele estava essencialmente profetizando a respeito deste verdadeiro pão da vida que viria do céu, para alimentar e sustentar a vida cristã, para sustentar a vida espiritual, a vida que Ele deu à humanidade, que vai transcender esta vida, que vai diretamente para o céu, a vida que não acaba, o pão da vida. E ontem, vocês ouviram na conversa, quando o Senhor estava navegando os seus servos naquela conferência, eles fizeram referência àquele maná, o pão do deserto, que Deus derramou do céu, e Ele disse que mesmo que Ele derramasse do céu, mas veja que havia um caminho, o papel dos israelitas, para ir e aceitá-lo, e sair, recebê-lo e recolhê-lo e trazê-lo para casa e comê-lo e inculcá-lo, cultivá-lo em suas vidas ao comê-lo. Aleluia. Que agora o efeito daquele pão, que eles fossem participantes daquele pão que Ele derramou do céu e eles pudessem viver. E Ele está dizendo que é a mesma coisa com a salvação da graça, que Deus nos enviou o verdadeiro pão da vida, Cristo Jesus, com a salvação embrulhada nela, a salvação da graça, para entregar para nós o pão vivo, para que agora
que há uma parte que você também, primeiro de tudo, você tem que aceitar. Você tem que aceitar o verdadeiro, o pão vivo. Você tem que aceitá-lo primeiro. Você tem um papel a desempenhar, que ninguém minta para você. E quando você o aceita, você tem um papel, você tem a parte de agora recebê-lo. Depois de recebê-lo, então agora você tem que comer o pão vivo, o verdadeiro pão, e andar na vida alimentada por aquele pão. Você tem uma parte a desempenhar. Vocês estão vendo agora como que o Senhor está trazendo a fatalidade, o erro dos seus pregadores da prosperidade? E em Hebreus capítulo 12, versículo 18. Hebreus capítulo 12, versículo 18, isto é o que ele diz. Versículos 18 e 19. Hebreus 12, 18 e 19, ele diz: Mas tu não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais por causa do medo, porque eles não podiam suportar o que foi comandado. Se até mesmo um animal tocasse a montanha, seria apedrejado até a morte. E a visão era tão terrível que Moisés disse: eu estou tremendo de medo. Então isto agora, muitas vezes é citado. Muitas vezes os pregadores citam isto. E eles dizem que agora é diferente. Mas a maravilha de Deus nunca muda. Os serafins cobrem suas faces e os seus pés. O espanto. Isaías disse: ai de mim. Ei! E ele está dizendo que isto foi simplesmente para trazer à tona, para trazer a consciência para o fato de que havia uma necessidade. Os israelitas precisavam do Messias. Havia a necessidade do Messias para o mediador. E quando o mediador vem, você não pode abusá-lo. Porque não há outra forma de aceitar Deus a não ser através do mediador. As obras de Cristo que Ele fez, eu quero passar por elas hoje, para que nós possamos arrazoar juntos e o Senhor possa dar-lhes conselho, povo abençoado. O mesmo livro de Hebreus, desta vez o capítulo 9, e ele diz, Hebreus 9, 11 e 12, o que Cristo fez pela igreja e muito poderosamente Ele fez. Mas quando Cristo veio como sumo sacerdote das coisas boas que agora já estão aqui, Ele passou pelo maior e mais perfeito tabernáculo que não foi feito por mãos humanas, ou seja, que não é parte desta criação. Versículo 12. Ele não entrou pelo sangue dos bodes e dos bezerros, mas ele entrou no lugar mais santo, uma vez por todas, pelo seu próprio sangue, para obter uma eterna redenção. A poderosa obra que Cristo fez. E então, hoje, a igreja deste dia presente pegou esta obra maravilhosa e abusou da graça. Eles abusaram da graça. Por quê? Eles pegaram isto e eles o aplicaram erradamente, dizendo que uma vez que isto foi feito, esta obra redentora foi feita, então agora não importa mais como você vive. E é por isso que você vê a imagem da igreja hoje. As outras religiões estão rindo da igreja. Eles olham as vestes, a promiscuidade, a imoralidade na igreja, a falta de moral, as profetadas na igreja. E eles estão rindo e pensando, que religião é essa? Entretanto, Cristo, o próprio Filho do Deus vivo,
foi e pagou aquele tremendo e enorme preço para libertar a igreja. Romanos capítulo 5, versículo 12. Ele diz: portanto, assim como o pecado entrou no mundo através de um homem, pelo pecado entrou a morte. E desta forma, a morte veio para todas as pessoas, porque todos pecaram. Então, este é o desafio. Então, para aqueles que estão falando a respeito de justificação, que você já está justificado, você pode viver como você quiser, você pode viver a vida que você quiser. E quanto a esta seríssima afirmação a respeito do pecado que a Bíblia coloca, que o pecado leva à morte, que uma vez que você nasceu de novo, você não precisa se preocupar. Simplesmente viva como você quer. Esta é a conferência que o Senhor trouxe ontem, porque o Senhor queria abordar este assunto da santificação. E por que isto é tão crítico? É porque é uma fundação, é a fundação da salvação da graça. E que depois disso, então a justificação é obtida pelo próprio Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Hebreus 10, 10. E ele diz: e por meio desta vontade, todos nós fomos santificados pelo sacrifício do corpo de Cristo Jesus uma vez por todas. E isto é verdade. Mas eles pegaram isto para significar que agora, uma vez que você recebeu a salvação da graça, então qualquer coisa que você fizer, você é sempre santo. Ai, como você pode dizer uma coisa destas? Quando a salvação da graça, na verdade a intenção dela, era nos fazer muito sensíveis ao pecado, extremamente sensíveis.